E aí, pessoal, tudo jóia? Quem fala aqui é o professor Marcos. Hoje nós vamos dar continuidade a alguns comentários à nossa aula sobre o capítulo 3 do livro de Números e Funções Reais do Prof. Mate. Hoje, especificamente, eu vou estar resolvendo o início da parte do exercício 3.1. É um exercício que ele é separado em 4 partes, nós devemos demonstrar 4 coisas, e eu vou estar realizando aqui as 2 primeiras, tá? Então vamos lá para a resolução. Roda a vinheta, editor. Não tem vinheta não. Então vamos começar então. Tá compartilhando aqui, janela, bloco de anotações. Fechou aqui. Perfeito, perfeito, pessoal. É, é uma questão que eu acho ela tecnicamente difícil, tá? Porém, se a gente entende, se nós conseguimos visualizar, ela vai ficar relativamente mais fácil, ela vai ficar relativamente mais simples, ok? Então vamos ler ela aqui. Diz assim, ó: seja f uma função definida de x em y, a imagem inversa por f de um conjunto B contido em y é o conjunto f menos 1 de B, imagem inversa, então pré-imagem, como a gente já tinha comentado na última aula, é igual aos conjuntos do x que pertence a x, tais que f de x pertence a B. Ou seja, nós estamos fazendo uma pergunta contrária, né? A pergunta inversa. Quais são os elementos do x que são levados em B? Então, este é o meu conjunto pré-imagem, ou então conjunto imagem inversa. Então, essa primeira frase que eu vou mostrar hoje, que é até esse ponto final, é a seguinte: prove que se tem sempre o quê? Que f menos 1 de f de A contém um A para todo A contido em X, e f de f menos 1 de B está contido em B para todo B contido em Y. Tá bom? Bom, já vamos começar então com a primeira coisa que a gente tem que provar. Então vamos lá. Deixa eu gravar aqui, só colocar uma cor diferente para eu ter aqui. Deixa eu ver, colocar um verde aqui, tá bom? Perfeito. Então, qual que é a nossa primeira parte? O que é que nós queremos mostrar aqui, tá? Primeira coisa que nós queremos mostrar é que o conjunto A está contido no, na pré-imagem do f do A. Isso aqui para todo A contido em X. Ok. Eu vou separar isso aqui em 3 partes, ok? A primeira parte será a parte da visualização. Então, primeiro, é sempre bom a gente desenhar, a gente tentar entender visualmente o que é que nós temos aqui. Então, a parte visual, tá? E como é que a gente vai lidar com essa parte visual? Bom, temos uma função, né, definida de x em y. Então, a gente vai partir do conjunto x e nós vamos levar isso no conjunto y. Vamos pensar. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho o meu conjunto y. O que eu quero mostrar? Que um conjunto A que está contido em x, ele está contido na pré-imagem do f do A. Sempre quando a gente lê essas coisas assim, a gente sempre começa daquilo que está mais dentro e vai para a parte mais de fora, tá bom? Então, nós vamos começar inicialmente do nosso conjunto A. Então, vamos tomar um conjunto A que esteja contido dentro desse nosso X. Depois que a gente pegou esse nosso conjunto A, nós vamos aplicar o F nele. Então, o que é o F de A? É o conjunto da imagem desse meu A. Então, o F de A, ele vai ser um subconjunto do Y. Então, ele vai estar aqui dentro. Então, esse será o F do A. F do A. Ou seja, eu vou pegar cada elemento azinho aqui e vou estar levando ele a partir da minha função f no f de azinho do lado de cá. Então, é isso que a minha função f ela está fazendo.
Então, pronto, saí do A, cheguei no conjunto F de A. Agora, o que é que eu estou fazendo com esse meu conjunto F de A, que é um subconjunto de Y? Eu estou aplicando a imagem inversa, eu estou aplicando a pré-imagem nele. Ou seja, eu quero descobrir quais são todos os elementos do meu conjunto X que chegam dentro desse meu F de A. Então, olha, com certeza, todo mundo que está dentro do A, igualzinho este exemplo que eu fiz aqui, todo mundo que está no A, ele vai cair aqui dentro. Então, é meio claro que isso pode acontecer. Mas pode ser também que tenha algum elemento que não pertence a A e também é levado em alguém dentro de F de A. Ou seja, quando a gente procura a pré-imagem desse nosso conjunto, ele com certeza, o A vai estar dentro dele, mas pode ter elementos que não pertencem a A, ok? Então, esse conjuntinho de preto que eu coloquei ali, ele é o F menos 1 do F de A. Sacou? Então, este meu conjunto de preto, que são todos os elementos do meu conjunto X, que vai pegar coisinhas e lançar dentro do meu F de A. Então, isso seria uma espécie de imagem visual, tá? E não à toa, olha, agora meio que a gente consegue ver, e pelo menos visualmente, a gente consegue perceber que o conjunto A, ele está contido, não é? No meu F-1 do F de A. E na segunda parte ali, onde está ali assim, ó, prove que também se F é injetiva, então o meu conjunto A, ele é exatamente esta pré-imagem. Então, olha, se a minha função f for uma função injetiva, não pode acontecer exatamente isso que eu mostrei aqui, ó, de ter dois elementos no meu conjunto X que são diferentes, que são levados neste mesmo. Então, é aí que vai estar o toque, é aí que vai estar essa sensibilidade no qual nós precisamos ter de usar a injetividade, ou seja, todo mundo aqui dentro do meu F do A só vai receber uma única setinha, tá? Então, isso vai ser importante na hora de resolver a segunda parte, né? Essa primeira a gente vai estar mexendo nesta aula aqui, tá certo? Então, isto foi a parte visual. Agora, eu vou mexer com uma outra parte também, que vai ser a parte de um exemplo, para isso não ficar tão abstrato, né? A gente vai mexer com um exemplo. Que exemplo será esse? Vou tomar uma função f definida de R em R mesmo, tá? R em R, que vai ser a função f de x igual a x ao quadrado. É exatamente a função que a gente trabalhou na aula passada, tá bom? É a mesma função. Eu aqui estou diferenciando domínio e contra domínio por conta de cor, só para a gente visualizar mesmo o que é que nós temos, tá? Então, olha, a gente começa de um conjunto A, não foi? Então, vocês lembram do conjunto A que a gente tinha lidado na última aula? O conjunto A era exatamente o conjunto 1, 2. Então, a gente parte desse conjunto A, que está contido em R, está contido no nosso domínio, que é o X. E agora a gente vai aplicar o F desse meu conjunto A. Então, quando eu apliquei o F do meu conjunto a gente concluiu isso na aula passada, que isso foi exatamente o conjunto. Vamos lá, deixa eu escrever mais uma parte. Isso é o F do intervalo 1, 2, certo? Isso foi o F do intervalo 1, 2, que a gente concluiu que isto era exatamente quem? Isto era conjunto 1, 4. Agora pertencentes à imagem, né? Quando a gente aplica o F, ele vai estar lá no nosso contradomínio. Então, olha, o F do 1, 2, ele é exatamente o 1, 4. E agora, se eu aplico agora o F menos 1 do F desse meu conjunto A,
Olha, no f menos 1 do f deste meu conjunto A, isso vai ser a pré-imagem ou a imagem inversa desse meu conjunto 1, 4, certo? Vai ser a pré-imagem desse meu conjunto 1 quarto, que nós vimos, né, na última aula, que era quem? Que era o intervalo do -2 até o -1, união com 1, 2. Ou seja, aplicando a pré-imagem do intervalo 1, 4, isso foi exatamente lá em x, né, lá no nosso conjunto x, do -2 até o -1, esqueci de colocar o menos aqui, união com o 1, 2, tá? Então, do -2 até o -1, união com 1, 2. Então, observe. O nosso conjunto A, ele está contido na pré-imagem do f de A, tá vendo? Ele não é igual. Ele não é igual exatamente pelo fato da nossa função x² não ser uma função injetiva, tá? Esses dois conjuntos, eles são elevados no mesmo subconjunto de y lá, que é o intervalo 1, 4, ok? Então, este é um exemplo visual, ó, exemplo algébrico de conta, no qual nós vimos na aula passada que conseguimos identificar que o A está contido nesse conjunto aqui e não é necessariamente igual, porque faltou a condição que está pedindo aqui, ó, faltou a condição da injetividade, ok? Então, depois da gente ver essa parte visual e a gente também vê um exemplo disso na prática, vamos para a demonstração, tá bom? Então, agora a gente vai para a parte da demonstração. Como é que a gente demonstra agora que o A está contido no... Ah, não, espera aí. Antes da gente demonstrar, tem mais uma coisinha também, que é o quê? É nós entendermos, né? É nós entendermos o que é o conjunto f menos 1 do f de A. É importantíssimo a gente saber o que é o f menos 1 do f de A. Então, usando esta mesma ideia do exemplo, da parte visual, e lendo sempre de dentro para fora, porque é assim que a gente interpreta, o que é que nós temos aqui? O que é o f menos 1 do f de A? Olha, nós começamos com um conjunto A que está contido em x. Quando a gente aplicou a nossa função f, a gente percebe que o f do meu A, ou seja, a imagem do meu conjunto A, vai estar contido na minha imagem do conjunto x, que é o domínio, e a gente sabe que a imagem do conjunto x está sempre contida em y, é um subconjunto de y. Portanto, o que a gente tem? A gente tem que o f de A é um subconjunto de y. Logo, se a gente aplica a pré-imagem do f de A, nós estamos aplicando a pré-imagem de um conjunto de y, não é? De um subconjunto de y. Ou seja, o f menos 1 do f de A, ele vai ser um subconjunto de x, ok? Ele é um subconjunto de x. Mas de qual forma? Ele vai ser da forma seguinte: o f menos 1 do f de A, ele vai ser o conjunto formado por todos os xizinhos pertencentes a x, tais que o meu f de x pertence ao f de A, tá bom? Ou seja, são todos os elementos, volta na nossa imagem, são todos os elementos que pertencem a x, tais que quando a gente aplica a minha função f neles, então tanto esse daqui verdinho quanto esse preto, eles têm que cair dentro do f de A, tá bom? Então, este é o nosso conjunto f menos 1 de f de A. Tudo certo até aqui? Creio que sim. Se não, deixem nos comentários aqui abaixo que eu ainda tento explicar. Mas eu creio que com essas três coisinhas aqui, a nossa demonstração dessa primeira parte ela vai ficar bem simples, tá?
Então, ó, agora finalmente, a gente pode demonstrar. E quando a gente for demonstrar, depois da gente ter uma noção visual, a gente ver um exemplo e até mesmo construir quem é o meu conjunto da imagem inversa do f de A, eu acho que a demonstração ela vai ser quase que imediata, ok? Então vamos para a parte da demonstração. Então, demonstração. O que que eu quero provar? Eu quero provar que o A está contido em f menos 1 do f de A. Como que a gente faz isso? Nós começamos tomando, então tome, um elemento arbitrário desse meu conjunto A, um elemento qualquer do meu conjunto A. E o que que a gente quer mostrar? Queremos mostrar que este meu Azinho pertence ao f menos 1 do f de A, tá? F menos 1 do f de A. Ok. Olha, como o A pertence a A, então, como esse meu elemento Azinho pertence ao meu conjunto A, segue essencialmente que a imagem deste elemento Azinho pertence à imagem do meu conjunto A. Ou seja, a imagem do elemento Azinho pertence à imagem do meu conjunto A. É como se esse daqui de verde fosse meu Azinho, esse fosse o f de Azinho, e esse f de Azinho pertence a esse conjunto de azul, que é o f de A. Olha, você então pegou um elemento do seu conjunto A e você mostrou que o f dele pertence ao f de A. Gente, exatamente pelo fato do meu conjunto A estar contido em X, você tem um elemento que pertence a X, certo? Tal que o f dele pertence ao f de A. Ou seja, necessariamente, esse meu A então pertence à pré-imagem do f de A. Era exatamente o que a gente queria demonstrar nessa nossa primeira parte. Olha, é exatamente isso que a gente quer mostrar. Eu pego um elemento de x, que o f de x que o f de x pertence ao f de A. Esse nosso Azinho pertence ao Azão, que por hipótese é um subconjunto de x, ou seja, o Azinho também pertence a x, e o f de A pertence ao f de Azão. Ou seja, esse meu Azinho, ele é um elemento de f menos 1 de f de A. Portanto, o meu conjunto A está contido na pré-imagem da imagem do A, ok? A pré-imagem da imagem do A. Ok? Essa primeira parte? Creio que sim, né? Deve ter dificuldade nisso, não. Se tiver, depois vocês escrevam aqui embaixo. Acho que não vai dar para a gente mostrar a parte 2, não. Então, vou só abrir mais uma página aqui. A gente faz. Abrir mais uma página. Vamos lá, isso aqui. Adicionar um título. Tutoria N e F. Números cardinais. Cardinais. Perfeito. Vamos dar um zoom. E agora a gente vai mostrar a segunda parte, não é? Qual que é a segunda coisa que nós queremos mostrar aqui? Segunda coisa. A gente quer mostrar agora essa parte, que o f do f menos 1 de B está sempre contido em B para todo B contido em Y. Então, esta é a segunda coisa que nós queremos mostrar. Para isso também vamos ter a visualização, certo? A gente vai ver, vamos mostrar também um exemplo prático de como que a gente faz isso. Depois vamos entender essencialmente o que que é esse conjunto f do f menos 1 de B, tá? E depois a gente demonstra essencialmente tudo. Então a gente vai aplicar o mesmo processo para tudo. Então, primeira parte vai a parte visual.
tá? Então, de novo, a gente vai ter um conjunto X, a gente também vai ter um conjunto Y aqui. Então, a gente começa com X, Y e existe uma função. Agora, pessoal, nosso ponto de partida é um conjunto B, que está contido em Y. Então, a gente vai partir daqui. Ó. Você vai pegar um conjuntinho B, que está contido em Y, certo? Agora, depois que a gente pegou esse conjunto B que está contido em Y, nós vamos aplicar a pré-imagem dele. Ou seja, nós vamos buscar todo mundo que daqui do meu conjunto X que leva alguma setinha nele. Então, nós vamos pegar esse subconjunto aqui, ó, que são todos os elementos que chegam setinha exatamente dentro desse meu B. Então, esse meu conjunto aí de verde, ele é a pré-imagem do meu conjunto B, certo? São todos esses elementos ali. Agora, o que que acontece? Quando a gente agora aplicar a nossa função f, quando nós aplicamos agora a minha função f dentro desse conjunto grande, dentro desse conjunto todo aí, quando a gente aplica a nossa função f, o que que pode acontecer? Aplicando a função f aqui, pode ser que fique algum elementinho de fora. Então é como se viesse dentro dessa partezinha aqui interna. Essa partezinha interna seria o f menos 1 do f, ó, seria o f do f menos 1 de b. Como assim? Como assim? Pode ser que a gente tomou algum algum elemento. A gente pegou um B que tem algum elemento que não tem nenhum elemento de X que chegue nele. Vocês lembram lá atrás, na aula nossa antiga, onde eu falei que é possível que a pré-imagem de um conjunto seja vazio, sem ser que necessariamente o meu conjunto B seja um conjunto vazio, e a gente deu um exemplo também, né, que eu peguei a função f de x igual a x ao quadrado, definido de R em R, no qual, na nossa imagem, a gente pegou um menos 1. Não existe nenhum valor de x aqui, certo? Não existe nenhum valor de x que quando a gente eleva ao quadrado que dá menos 1, tá bom? Ou seja, a minha pré-imagem do elemento do conjunto formado pelo menos 1 é o conjunto vazio, tá certo? É o conjunto vazio. Então, assim, você tem um conjunto aqui que não é vazio, cuja sua pré-imagem é o conjunto vazio. Então, pode ser, então, gente, que exista algum elementinho de B aqui que não receba setinha. Por isso que a imagem da pré-imagem de B é um subconjunto de B. E depois, quando a gente fosse provar essa nossa segunda igualdade, que nós pedimos a sobrejetividade, é exatamente para isso. Se a nossa função f for uma função sobrejetiva, independentemente do conjunto B que nós pegamos, vai ter alguma setinha chegando nele. Então não vai acontecer esse caso que eu mostrei aqui, de existir algum elemento do meu conjunto B que não recebe setinha alguma. Tá? Isso não vai poder acontecer. Por isso que essa igualdade ela só ocorre quando a nossa função f for sobrejetiva, tá? Quando ela for sobrejetiva. Beleza? Então é por isso que nós precisamos da condição da sobrejetividade, ok? Então, ó, isso foi a parte visual, né? Então, agora a gente vai para a parte do exemplo. Então, aqui a gente vai para a parte do exemplo. Bom, qual foi o exemplo que eu dei? Vou pegar aquele mesmo exemplo de sempre que eu fiz lá. Então, você pega f definido de R em R, tá? F definido de R em R, tá aqui, minha f de x igual a x ao quadrado. F de x igual a x ao quadrado, bom? Bom, agora eu não vou pegar o mesmo conjunto lá, o mesmo conjunto B, que era o conjunto 1, 4, porque
ele necessariamente ali vai ser igual, tá? Ali necessariamente, deixa eu fazer pra gente ver isso tudo, tá? Então a gente começa tomando B, que eu peguei naquela hora, que foi o 1, 4, né? Peguei o B, que foi o 1, 4. Aí a gente aplicou, então olha, primeiramente, nós vamos aplicar o F menos 1 de B. Então, quando eu aplicar o F menos 1 desse meu conjunto B, ou seja, a pré-imagem desse meu conjunto B, isso vai ser a imagem inversa ou a pré-imagem do conjunto 1, 4, que é necessariamente quem? Que a gente viu que essa pré-imagem do nosso conjunto 1, 4 foi é igual à união, né, do conjunto menos 2, menos 1 com 1, 2, certo? Só que, quando a gente aplica minha função f exatamente do f menos 1 do meu conjunto B, isso fica quem? Isso vai ficar igual à minha função f desse meu conjunto azul inteiro, né? Então, eu vou tomar f desta união, que é do menos 2 ao menos 1, união com 1, 2, e para qualquer valor dentro desse nosso intervalo real, a imagem vai ser necessariamente igual, aqui vai ser igual, tá? Aqui vai ser igual ao 1, 4, tá? Então, neste exemplo específico, para esse conjunto B específico aí, é verdade que o f do f menos 1 de B é igual ao 1, 4, é igual ao próprio B, tá bom? Isso aqui é igual ao conjunto B. Porém, isso não é sempre verdade. Então, basta com que a gente tome um outro conjunto, certo? Então, aí eu fui tomar um conjunto C, tá? Então, aqui eu vou tomar um conjunto C. Deixa eu só fechar isso aqui. Vou continuar na partezinha de cá, lado aqui. Então, deixa eu tomar um conjunto C aqui. Então, um outro exemplo, seja C exatamente o conjunto que tem o menos 1 e o 0. Bom, C, ele é um subconjunto do nosso CD, né, do nosso contradomínio, no qual ele é o menos 1, 0. Menos 1, 0. Primeira coisa que a gente vai fazer é, a gente vai aplicar o F menos 1 desse nosso C. Então, quem que é o F menos 1 desse conjunto C? O F menos 1 desse meu conjunto C é a pré-imagem, ou é a imagem inversa, do intervalo menos 1, 0. Ou seja, eu estou considerando, então vamos voltar aqui para a nossa função do segundo grau, daqui, eu estou pegando este intervalo aqui, ó, que vai do 0 até o menos 1. Tomando esse intervalo de cá. Aqui está o 0, aqui está o menos 1. Eu quero saber quais são todos os valores do meu domínio, ou seja, do eixo x, que levam em algum elemento, dentro desse meu intervalo de verde aqui, tá? Bom, o único valor de x que leva em alguém dentro desse nosso intervalo é quando x vale 0. Ou seja, o único elemento do nosso domínio que satisfaz essa condição é o conjunto que contém o 0. Então, é o 0, esse 0 aqui, porque 0 ao quadrado é igual a 0, tá? Então, o único elemento desse meu conjunto ali é o 0. Então, quando a gente aplicar o f do f menos 1 desse meu conjunto C, vai ser quem? Vai ser exatamente a minha função f do conjunto unitário. Então, a gente vai estar aplicando f exatamente do conjunto unitário que só tem o 0. Que isso é essencialmente o conjunto formado pelo f de 0, certo? Pelo conjunto formado pelo f de 0, só que é o 0 do domínio. Conjunto formado
pelo f de 0. Vou até colocar isso aqui de... Aqui é verde, tá? Aqui é verde. É o conjunto formado, então eu estou na imagem, né? Então é verde, é um subconjunto do R verde, é um F de 0, tá bom? E no caso, é o próprio conjunto que tem o 0, tá bom? Ou seja, este 0 ali, o conjunto unitário que só tem o 0, ele com certeza é um subconjunto de C, que é o conjunto do -1 até o 0. Tá vendo? Conjunto do -1 até o 0, que é o meu conjunto C. Ou seja, eu mostrei que aquele nosso conjunto B, quando a gente aplica a imagem da pré-imagem dele, você cai no próprio B, mas se eu peguei esse meu conjunto C aqui, a imagem da pré-imagem dele só está contido, não é igual ao nosso conjunto C, tá? Então pronto, vimos a parte visual, vimos um exemplo no qual acontece, mas um outro exemplo que falha, a questão da igualdade, tá? A questão da igualdade. E agora a gente vai tentar entender o que é essa imagem da pré-imagem do, do nosso conjunto B. Então a gente vai tentar entender o que é a imagem da pré-imagem de um conjunto B qualquer, tá bom? De um conjunto B. Aqui não precisa de colocar verde não, né? Mas o que é a imagem da pré-imagem de um conjunto B? Bom, de novo, quando a gente vai olhar para uma função dessa, primeiro a gente olha na parte mais interna, a gente olha para a parte mais interna, que é o conjunto B, e depois a gente vai pegando as outras coisas, né? Eu acho que eu vou usar as cores sim, só para a gente diferenciar, tá bom? Então, de novo, a gente vai ter aqui uma função f, definido de x em y, né? X em y. Eu acho que essas imagens ajudam a gente a identificar, essas cores, quer dizer, ajuda a gente a identificar onde é que a gente está, tá bom? Então, de novo, nós essencialmente começamos de um B que está contido em Y, né? A gente começa de um B que está contido em Y. Depois desse nosso B, a gente vai aplicar a pré-imagem. Então, significa que a pré-imagem, então isso aqui implica que a pré-imagem desse meu conjunto B, que é um subconjunto de X, certo? Isso está contido na pré-imagem do meu conjunto Y e necessariamente é igual a X. Se vocês não conseguem ver essa passagem direta aqui, recomendo que vocês voltem na aula passada, na parte das propriedades, no qual, se você tem um subconjunto contido em outro aqui, em Y, então a pré-imagem do primeiro está contida na pré-imagem do segundo, e também tem uma propriedade lá que fala que a pré-imagem do meu conjunto Y é todo X, tá bom? É todo X. Tá? Então, isso aqui está usando na veia todas as propriedades da pré-imagem, ou da imagem inversa, tá? Então, se o meu f-1 de b está contido no meu f-1 de y, que é o próprio x, quando nós aplicarmos o f, né, que seria a última partezinha de cá, quando a gente aplica isso, o que é que nós temos? A gente vai cair de novo em um subconjunto de y, né? Então, ó, o f, o f do f-1 de b, ele vai estar contido no meu f de x, certo? Porque o f-1 de y é o x. Ele vai estar contido no f de x, que sempre está contido no conjunto y. Bom? Então tá. Agora que eu já vi essa parte toda, a gente vai definir mesmo, agora nós vamos definir o que é o f do f-1 de b. Bom, que B horroroso. F do f-1 de B. Isto é o conjunto de quem? Então, olha, eu estou vendo, estou dentro de Y, tá? Este é o conjunto formado por todos os Ys
Yzinhos. Eita, que travou aqui o negócio. É o conjunto formado por todos os Ys pertencentes a Ys, tais que o f de x, um x pertencente ao domínio, né? O f de x é igual ao y com, deixa eu apagar isso aqui e deixar isso aqui de preto, tais que f de x é igual a y com o x pertencente à pré-imagem desse meu conjunto B, tá? Isto é, por definição, pessoal, por definição, a imagem de qualquer conjunto, tá? Então, olha, o f de f-1 de B são todos os elementos que pertencem a y, então são todos os yzinhos que pertencem a y, tais que existe um x, né? Tais que o f de x é igual a esse yzinho, só que o x eles têm que estar dentro desse meu conjunto de cartas. Então, x pertence à pré-imagem de B, ok? Então, x pertence à pré-imagem de B. Pronto. Agora que eu entendi quem que é esse meu f do f-1 de B, agora a gente demonstra de novo, né? Agora a gente demonstra. Eu estou sendo longo nessa parte, porque quando eu for explicar a próxima, uma vez que a gente entendeu isso aqui tudo, eu só vou fazer as contas. Então, por isso que eu gastei tempo mesmo, gastando nessa parte aqui, e depois na outra, o tempo que eu vou gastar, que provavelmente não vai ser curto também, vai ser para demonstrar, demonstrar aquilo que se pede, tá bom? Então, aqui vai a parte da demonstração. O que eu quero mostrar? Que o meu f do f-1 de B, isso está contido em B, para todo B, contido em Y, né? Como é que a gente mostra isso? De novo, a gente começa tomando um elemento arbitrário dali, né? Então, o que que a gente vai fazer? Tome um Yzinho que pertence a f de f-1 de B, certo? Bom, o que que a gente quer fazer? Então, tome, né? Queremos mostrar que este Yzinho ali pertence ao meu conjunto B. Então, a gente pegou um Y que pertence a esse primeiro conjunto, e a gente quer mostrar de alguma forma que o Y pertence ao segundo, tá bom? Então, olha, então, olha. Como Y, como Y pertence a esse meu F do f-1 de B, implica o quê? Pela definição dele, olha só, pela definição dele, existe um x que pertence ao nosso conjunto x, tal que... Opa, desculpa. Volta, retrocede. O que que significa, né? Tá. Claro que o x pertence a x, mas eu quero usar a definição. Então, como o y pertence ao f de f-1 de B, existe um x que pertence a esse conjunto aqui, né? Que pertence ao f-1 de B, tal que o f de x é igual a y, tá bom? Então, olha, eu peguei um y que pertence à imagem da pré-imagem de B. Ou seja, existe um x, né? Existe um x que pertence à pré-imagem de B, tal que quando a gente aplica o f nesse nosso ponto x, ele é igual a y. Vamos visualizar aqui, ó.
tome um y, que é esse que está dentro aqui, que pertence ao f do f menos 1 de b. O que significa? Que existe um x que pertence ao f menos 1 de b, tal que o f de x é igual a esse y. É isso que está descrito aqui, ó. Então, ó, existe um y, ó, existe um x que pertence ao f menos 1 de b, tal que o f de x é igual a y, certo? Bom, se esse x aqui pertence ao f menos 1 de b, se existe esse x, né? Então, olha só, como x pertence à pré-imagem do b, o que isso significa, pessoal? Pela definição de pré-imagem. Isso significa que meu f de x pertence ao conjunto B. Só que quem que é o meu f de x? O meu f de x, ele é essencialmente o y, ou seja, o y pertence ao meu conjunto B, que é exatamente aquilo que a gente queria mostrar. Porém, aqui eu quero fazer uma leve observação, tá? Aqui eu quero fazer uma leve observação que pode ser, igual naquele caso lá do menos um, né? Que a gente só tinha o conjunto do menos um que não tinha pré-imagem alguma. Pode ser, pessoal, que esse y não exista, certo? Então pode ser que não existe um y que pertence ao f do f menos 1 de b, certo? Ou seja, o que significa isso? Significa que esse meu f do f menos 1 de b, ele é o conjunto vazio. Então, se não existir nenhum y que pertence a tal conjunto, quer dizer que esse conjunto é o conjunto vazio. Porém, porém, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Então, nesse caso, o conjunto vazio essencialmente também está contido no meu conjunto B. Ou seja, continua valendo a propriedade também, caso esse conjunto seja o conjunto vazio. Com isso, a gente termina essa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, visto todos esses exemplos e aprendido de fato, cara, pelo menos essa primeira parte deste exercício. Eu agradeço a todos que sobreviveram a essa primeira parte aqui, certo? Agradeço a todos. Convido a vocês a participar da nossa tutoria NF, no qual eu explico diversas coisas. Tenho certeza que vai agregar muito a vocês. Caso não, curtem, comentem, compartilhem e espero que esse vídeo tenha realmente ajudado a vocês. As demais informações vão estar escritas aqui na descrição do vídeo. No mais, até mais, pessoal. Tchau, tchau.